Abra sua Bíblia. Nós estamos, como bem falou o pastor Enéas no início, celebrando a nossa dependência de Deus com Jó. Capítulo 2. Graças a Deus. Capítulo 2 de Jó. Quem achou, diga amém. Meu irmão, minha irmã, você tem todo o mês de junho para celebrar essa história. Essa história é muito rica e as informações contidas aqui são precisas, excelentes. Essa história não mostra apenas o poder de Deus e a sua glória e o seu apreço por conta de alguém que o teme e que anda nos seus caminhos. Essa história fala da determinação de um homem, de alguém que tinha princípios em sua vida e, ainda que alguém quedasse do seu lado ou do outro, ele estava determinado em cumprir aquilo que era ou que fazia parte do seu ser. Mas essa história também mostra o envolvimento de outras pessoas na vida desse homem. Essa história mostra a dificuldade que algumas pessoas têm para compreender, mesmo cheias dos preceitos de Deus. Se você olhar esses camaradas, o Elifaz, o Bildade, o Zofar e depois o Eliú, você vai ver que eles têm a técnica da lei divina. Eles sabem. Eles sabem tanto que eles conseguem lançar diante de uma pessoa que eles julgam conhecer e julgam ser amigo dele, verdades que, ao invés de abraçá-lo, envelopá-lo, protegê-lo, guardá-lo, aliviá-lo, parece que espezinham de uma forma maior. Você já viveu isso algum dia da sua vida? Que tudo que você precisava era de um abraço e você encontrou uma mão te afastando. Tudo que você precisava era de uma palavra: eu estou procurando te entender. Pois é. Mas essa história de Jó, ainda que seja difícil a compreensão dele próprio, nessa história a gente tem duas perguntas a fazer sempre na nossa vida baseado nessa história. Aonde está Deus agindo na minha vida hoje, agora? E aonde está o diabo tentando agir na minha vida? São duas perguntas que precisam de respostas. Nós precisamos saber dessas respostas. Aonde está Deus agindo na minha vida agora e aonde está o diabo tentando agir? Sabe por que digo onde está o diabo tentando agir? Porque ele está sempre tentando agir. Eu não sei se você sabe disso. Você sabe disso? Que o diabo está sempre tentando agir na sua vida? Sabe disso? Pastor, que é isso? Você conhece o versículo, é só lembrar que ele anda ao derredor de você, da sua família, de mim também, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O segredo é que ele procura quem possa tragar. O problema dele é que não pode tragar, ele não consegue tragar. Aquele que está envolvido por Deus, aquele que está com a sua vida consagrada ao Senhor. Aleluias. Porque eu sei que você já ouviu falar isso, eu já falei aqui, mas isso é uma realidade. Ele tem que se limitar ao ficar ao nosso derredor, e que ainda que o derredor seja um lugar muito perto, ele não é mais perto do que Deus está. Porque se o diabo está ao derredor, Deus está ao nosso redor. E o Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e são livres por Ele. Então, a cena que eu vejo é um anjo montando cabana, acampamento ao redor daquele que teme ao Senhor, para proteger, para guardar. E o Senhor ainda nos dá armas, como o escudo da fé, com a qual nós apagamos
todos os dardos inflamados do maligno. Ainda ontem, não estou contando a vida dos outros, mas estava eu e a pastora Miriam atendendo aqui um casal ontem, que pela manhã, já virando o dia, eu estava falando isso para eles, que o diabo ele nunca para de lançar dardo, está sempre lançando dardo inflamado, mas o Senhor nos deu uma arma, que é o escudo da fé, para a gente apagar todos eles. Ainda essa semana tem um monte de gente aqui, que o diabo lançou um monte de dardos inflamados, ingerências na mente, tentando fazer com que você perca o equilíbrio que você tem em Deus, banalizando sua retidão. Por quê? Porque está todo mundo fazendo, está todo mundo cometendo essas coisas. Por que guardar esses princípios? São dardos. E às vezes os dardos são tão inflamados que cai uma pessoa de um lado, cai do outro. E às vezes são pessoas que têm pedigree na vida religiosa, algumas pessoas têm autoridade, que deveriam ser exemplo, e que aí todo mundo notifica, todo mundo noticia, todo mundo passa o zap, todo mundo passa o vídeo, todo mundo passa a matéria, não é verdade? E quando a gente fica repetindo muito isso, a gente está propagando o dardo inflamado do maligno. De alguma forma a gente está confrontando a fé de alguém. É por isso que o Salmo 91 diz que ainda que 1000 caiam ao meu lado, até 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido, porque estou escondido, estou no esconderijo do Altíssimo. Estou no esconderijo do Altíssimo. Eu estou falando por mim, gente, eu não posso falar por vocês. Você está no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma vai chegar à sua tenda, será protegido pelo Senhor em todos os níveis, em todos os níveis. Pastor Enéas leu aqui, o problema é a gente querer receber o bem de Deus e não receber o mal. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: receber o mal de Deus? Pergunta, receber o mal de Deus? Se eu não esquecer, eu já falo sobre isso. Capítulo 2 de Jó, quem achou? Vindo outro dia, qual dia? Qual dia? Digam, outro dia. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Apresentar-se perante o Senhor, estava lá no meio deles, espremidinho. Então o Senhor, que o viu, disse a Satanás: de onde você vem? E ele respondeu e disse ao Senhor: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem sincero e reto. Ele é temente a mim, a Deus, e desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Para o consumir sem, pessoal, sem o quê? Sem causa. Não feche sua Bíblia, fique com ela aberta. Querido Senhor, eu oro com a igreja, eu oro com os meus irmãos, para que o Teu Espírito banqueteie na nossa vida, nesse mês de junho, e nos desperte a ter muito mais confiança no Senhor, e a depender do Senhor, e a esperar no Senhor, porque quem depende, espera, porque confia. Nos inspira, Senhor, a vivermos a vida que o Senhor quer que vivamos. Quem somos nós para dizer que aguentaríamos, que sofreríamos isso aqui? Quem somos nós? Quando lemos essa história, a maioria de nós pede misericórdia. O nosso pedido é misericórdia. Mas nós repousamos tranquilos, porque a lei divina diz que o Senhor não nos deixa ser tentados além daquilo que nós podemos suportar.
Então as provas que vêm para mim e para o meu irmão, para minha irmã, para todos que estão aqui e que estão também cultuando em casa e nos ouvindo em algum momento, o Senhor disse que as provas que vêm para nós, que as lutas que vêm para nós, elas vêm na medida em que nós podemos suportar, porque o Senhor não permite que venha luta ou provação ou tentação maior do que nós podemos oferecer resistência. Então, se há alguém agora, meu Pai, a ponto de ser submergido por sua prova, por sua dificuldade, meu Pai, ó Deus, traz um despertamento de atenção, traz um despertamento de fé, traz um despertamento de confiança e convicção na Tua palavra, que se alguma coisa está acontecendo, está na medida certa para a gente resistir, e que no nome do Senhor, esse nome todo-poderoso que já cantamos hoje aqui, nós vamos oferecer resistência e vamos vencer. Simplesmente venceremos, porque em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: mais que vencedor, só diga isso. Para os estudantes da Bíblia vai lá uma dica: não vamos confundir Ur dos Caldeus com terra de Uz, que não está falando do mesmo lugar, é um outro lugar. Então, Ur dos Caldeus, no hebraico, significa chama, e terra de Uz significa uma outra coisa. Firmeza é o que significa. Então, por que eu li no capítulo 2 com vocês? Porque o capítulo 2 fala de uma nova conversa de Deus com o diabo, com Satanás, acerca da postura desse homem. Nós, numa parábola, a gente nunca pode se servir de todos os detalhes para tentar deduzir, explicar todos os detalhes. Porque cada parábola que Jesus contou, ou que há na Bíblia, ela só tem valor, e o valor dela é para aquilo que está sendo discutido e para aquilo que é propósito. Então, nós estamos aqui diante de um fato incomum, na sua plenitude. Você não pode deduzir que há todo tempo e todo dia uma conversa de Deus com Satanás por conta de alguém aqui nesta terra hoje. Você não pode, Léo, pensar que Deus está dizendo: observaste na terra meu servo Léo. Não. A Bíblia está trazendo para nós uma noção de como pode ser uma batalha espiritual e como que a gente pode não entendê-la. Porque o Jó, não obstante ao fato de ser reto, temente a Deus, se desviar do mal, ele não tinha toda a compreensão daquilo que estava acontecendo com ele. O que ele julga, o que ele entende, porque a sua confiança é tão grande em Deus, que ele não compreende, ele não entende, porque eu entendo porque estou lendo isso que estou falando, porque eu estou lendo o que está acontecendo aqui. Mas o Jó não leu, ele não sabia enquanto acontecia que a vida dele, a maneira como ele interagia com o Senhor, a sua retidão, a legitimidade da sua fé e do seu relacionamento com Deus era tão grande, tão grave, tão sério, a ponto de Deus colocá-lo na mesa de discussão com o próprio Satanás. Tipo assim, você que acha que você domina tudo, você que acha que qualquer pessoa pode cair, porque há um argumento não contado aqui, ou ele está aqui dentro do texto, de uma forma não tão objetiva ou tão clara, em letras garrafais, mas há aqui uma história sendo contada, ou algo sendo conversado, e na vida de uma pessoa, tipo assim, que qualquer pessoa só se mantém fiel a Deus, porque Deus dá tudo, e quando Deus retiver alguma coisa, ou quando alguma coisa não acontecer, que a gente não entenda, nós vamos guerrear contra Deus, vamos proclamar a nossa independência de Deus, simplesmente não vamos querer mais saber dele.
Os entremeios desse texto, dessa história, servem para nos mostrar que é possível resistir qualquer tipo de batalha. Quando você mergulhar de novo no estudo do livro de Jó e desse personagem e do seu relacionamento com Deus e Deus com ele, você vai perceber, não é uma questão de dizer a sua luta não é nada. Não, o que você está passando não é nada em relação a Jó, não é isso. Porque cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa tem uma estrutura, cada pessoa tem uma história. Mas eu assevero a vocês o que a Bíblia diz, porque eu não posso desconsiderar isso, que você nunca será tentado ou provado além da sua força. Nunca você vai dizer, era além da minha força. Em algum momento você fracassou, fraquejou em algum ponto. Quando lido aqui no início, o versículo que está no 2:10, quando ele responde a sua mulher, eu não estou preocupado em contextualizar a história na sua ordem normal. Não é essa a minha preocupação hoje, nem meu propósito. Mas quando ele diz para sua mulher, você fala como qualquer doida, e algumas pessoas tentam defender a mulher de Jó, dizendo que ela não disse isso, mas ela disse isso. Que é claro, isso não é uma defesa a ela, uma mulher que perdeu 10 filhos num dia só. Deus não disse para Satanás, observaste na terra a mulher de Jó? Tem o nome dela aqui. Deus não disse. Deus disse, observaste na terra o meu servo Jó? Ele não disse, observaste sua mulher? Isso pode acontecer conosco, em algum momento, de gente encostada em nós, de gente junto a nós. Eu não estou propriamente dizendo cônjuge, filhos, quem sabe, alguém conhecido, enfim, alguém da família, da parentela, e que por efeito de eco da luta, da batalha, não aguenta o rojão. Então é preciso entender, compreender que não é que o diabo estava na mente da mulher de Jó, mas também não dá para dizer muita coisa diferente, mas de certa forma ela não estava no equilíbrio, ela estava com o seu emocional abalado, ela estava vivendo a dificuldade de alguém que, se fosse hoje, tinha um carro para andar, que estava no nome dela, e da noite para o dia um trator passou em cima, e ela simplesmente voltou para casa sem carro. E chegando em casa, tinha uma fila em volta da casa, que não era mais casa, era um monturo de uma obra bonita que um dia houve e que agora havia desmoronado tudo. E que ela leva a mão à cabeça, meus filhos estavam aí dentro, eles estão aqui fora, cadê eles? Não, morreram todos. Mas meu marido está bem. Não, seu marido está lá nos cacos da telha, está cheio de feridas, de chagas, está prestes e ponto a morrer. Ela chega perto para conversar, e a Bíblia diz que o hálito do Jó incomodava ela por causa da podridão que o seu corpo estava, um cheiro fétido, ruim. É essa mulher que olhou para as circunstâncias e disse, acabou tudo. Amaldiçoa Deus, ou não bendiga Ele, escolha morrer. Será que há alguém aqui que um dia já pensou em se matar, dar cabo da sua vida por conta de algo grave que aconteceu com você? Ou talvez você não teve, e isso não é um desafio para você, não entenda como um desafio, mas você não teve coragem de fazer, mas talvez existam pessoas aqui que já se suicidaram, estão vivas fisicamente, mas elas já se suicidaram, elas já encerraram o seu expediente de vida, deram crédito àquele que vem senão a roubar, matar e destruir, disseram, está acabado, acabou tudo. Será que há possibilidade de ter alguém aqui ou aí
que já deu a sua vida por liquidada, fechei o inventário, já fiz as contas, acabou, não tem mais jeito. Isso é uma maneira clássica de se suicidar, de se anular. Quando você diz, acabou tudo. Você pode até dizer, acabou tudo com as minhas forças, acabou tudo com a minha condição de sair dessa situação, acabou tudo porque eu não tenho mais poder de reação. Porém, se Deus quiser agir em mim, se Deus quiser manifestar o seu poder, se Deus quiser me honrar com a sua presença, se Deus quiser tocar em mim como alguém que está mais morto do que vivo, se Ele quiser fazer, tudo vai acontecer. Se Ele aplicar em mim de novo a sua vida, eu de novo vou me reerguer, eu vou me levantar, eu vou dar glória ao nome dEle. Talvez isso seria o mais razoável para você que está aqui vivendo isso por conta de qualquer pendência na vida espiritual, emocional, sentimental, física, financeira, qualquer outra coisa. Mas uma coisa se agrava, ou algo se agrava, quando a gente consegue ou tem uma torcida contra. Quando alguém joga uma pá de cal, sabe aquela pá de cal do enterramento? Jogou a pá de cal, acabou. A coisa fica mais grave quando a gente encontra alguém perto de nós que deveria ou poderia ou deveria agir daquela maneira, dizer, não, eu estou com você. Não, nem tudo acabou. Gente, estou entrando num campo que eu não meditei, mas o Espírito Santo pensou acerca de alguém. É difícil, muito difícil, quando quem está perto deveria cumprir o que a palavra diz, um ao outro ajudou. Eu, seu companheiro ou companheira, disse, eu estou aqui, esforça-te, tem bom ânimo. O problema é quando a gente encontra alguém que diz, não é que acabou mesmo? Não é que você está certo? Acabou, não tem mais jeito, desista. Pode até ter fagulhas de esperança que aquela pessoa vai apagar ou vai assoprar, mas às vezes pode não ter mais fagulha, só fumacinha de uma esperança que um dia existiu. Mas chega alguém e diz, não, você está olhando só dessa forma. Sim, você pode reagir. Não vai acontecer isso que você está dizendo. Não, tenha esperança. Talvez seja por isso que está escrito aqui, que há esperança para a árvore que depois que for cortada, o seu tronco estiver ainda ligado, vai criar renovos. E ainda que o seu tronco envelhecer no pó e morrer, e até as raízes, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, olhe, as águas não vieram, são cheiros de águas que a planta sente, porque faz parte da natureza. Só o cheiro das águas é o bastante para voltar a dar vontade de viver. Eu quero proclamar que os cheiros das águas do Espírito de Deus estão presentes aqui nesta casa agora. Oh, aleluia! E que embora você encontre na sua vida um monte de gente para dizer acabou, sempre Deus vai mover alguém para dizer, não, tem fumaça, mas só tem fumaça. E aí a pessoa vai como naquele fogão de lenha, que você que é da roça sabe muito bem, dá aquelas, puxa o ar para dentro e vai... E aquela fumaça que está ali exalando, subindo, ela se rende momentaneamente ao escape das cinzas que estão cobrindo as brasas que ainda estão ali. Tem calor ali, porque se não tivesse não teria fumaça. E quando você sopra, as cinzas saem.
e começa a aparecer um relampejo de um foguinho pequeno e tímido, mas que começa de alguma forma a propagar um calor mais intenso. Está ali, foi aquele sopro que você precisava, e eu quero profetizar com a palavra que compartilho que o sopro do Todo-Poderoso está aqui esta noite, para soprar nas suas narinas o fôlego da vida dele, soprar no seu espírito o ânimo que você precisa ter para não desistir da vida, para não desistir de coisa alguma, que Deus não queira que você desista. Você não vai tocar o barco sozinho, Deus vai te ajudar. Você não vai se erguer sozinho, Deus vai te levantar. Você não vai conseguir andar sozinho, Deus vai te erguer e vai andar com você. Tal qual aquele coxo lá na Porta Formosa de Atos 3, que não sabia andar, não tinha como andar, e eles mandam ele se levantar e ajudam ele a se levantar, e ao invés dele caminhar, a gente falou disso há pouco tempo atrás, ele salta, ele entra no templo saltando, glorificando a Deus, porque era tamanha a reação divina na sua vida. Essa mesma reação está presente hoje na vida da igreja, pela palavra, pelo poder de Deus, pelo poder da comunhão, pelo desejo que um tem para com o outro da vitória. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Procura um ombro e diga: a tua vitória é certa no Senhor. Diga isso. Escolhi ler o capítulo 2, porque o capítulo 2 é a comprovação de um homem que não escolheu ser temente a Deus, reto, sincero. Isso era a vida dele, era a identidade dele. Não era uma escolha casual por conta de alguma coisa que ele precisava que acontecesse. Não. Jó não decidiu ser sincero, reto. Ele não decidiu ser temente a Deus, desviar-se do mal quando a notícia ruim chegou. Não. Isso era a prática da vida dele, isso era a constância da vida dele. E quando você olha o contexto da coisa, Satanás é tão estúpido, tão embrutecido. A gente recebeu uma palavra na sexta-feira no culto. Lembra, pastor Fábio, do Marcos Levi, do feijão? O feijão está aqui? O feijão não está. O arroz veio? Não sei. E ele contextualizou para nós aquele homem rico, que Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. E ele foi embora, porque o que faltava era a coisa principal da vida dele, a riqueza que ele tinha. E Jesus então assevera, Marcos escreve: como é difícil para alguém que tem o coração nas riquezas entrar no reino dos céus. E até a isso o Senhor vai lá e diz: o que para o homem é impossível, para Deus é possível. O que para você é possível, para Deus é possível. O que para você é impossível, para Deus é possível. O que para você é impossível, para Deus é possível. O que para você é impossível, você olha a sua natureza, olha a sua resistência, olha a sua consistência, analisa: é impossível. E o Espírito reitera com a palavra: para Deus tudo é possível. Quando termina o seu esforço, você abre espaço na sua fraqueza para o poder de Deus operar. Eu vou repetir a frase: quando termina o seu esforço e vem a frustração de não ter conseguido, na rendição você abre espaço para o poder de Deus agir. E o poder de Deus não tem limitação, não há fragilidade no poder de Deus. Amém? Você pode dizer amém a isso? Procure um ombro e diga, batendo com a mão, diga, não para o ombro, diz para o dono do ombro, diz: não há limitação para o poder de Deus, vai. Ou de repente é para o ombro, porque às vezes se o ombro desconjunta, não é verdade? Os joelhos desconjuntam, não há força. No início, a gente encontra uma declaração que havia na terra de Uz. Se havia, não há mais. É uma história sendo contada. E o nome do homem, Jó, que quer dizer voltado para Deus. Olha o que significa o nome Jó: voltado para, aquele que se volta para Deus, aquele que se volta para o Senhor. Está fazendo alguma coisa, volta-se para o Senhor. Senhor, o que o senhor acha? Se volta para Deus, qual é a sua opinião, qual a sua vontade? Voltado para Deus. Aí dentro de você tem algo que é voltado para Deus, mas talvez haja aí dentro de você alguma coisa que não é voltada para Deus. Se volte para aquilo que é voltado para Deus, e a sua vitória vai ser plena, em nome de Jesus. Quem recebe a palavra? E a Bíblia então testifica: este homem era sincero,
Esse homem é reto, havia retidão nele. Esse homem era temente a Deus. E uma das qualidades destacáveis ou destacadas de Jó é que ele se desviava do mal. Olha só, ele era temente a Deus, mas ele se desviava do mal. Tem uma dona ali mexendo com ele, piscando o olho para ele, ele sabe que ele é casado, ele se desvia do mal, não quer nada com a dona. Ele não diz, vou ver até quando eu posso suportar essas piscadas dessa dona, ou o cheiro dela. Me desculpe, mas eu tenho que lhe falar isso. Desculpe nada, eu tenho que lhe dizer, acorda. Ele se desviava do mal, o seu temor, o temor ao Senhor, a sua submissão ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria que uma pessoa possa ter, não restringia ele de exercer isso na prática. Ele se desviava, aquilo ali é mal, então não quero nada com aquilo ali. Aquela circunstância é maligna, é má, eu não quero nada com aquilo ali. Sim, eu estava dizendo o que a mulher disse. Ele disse para a mulher, receberíamos o bem do Senhor e não o mal. Deus tem o mal para fazer a alguém. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado pelo mal. Então não há mal em Deus, porque a melhor tradução de mal é bem quebrado. E não existe mal e nem malignidade em Deus. Quem está falando é a mulher, está escrito para a gente entender. Quem está falando é ela. Ela na sua opressão, ela na sua dificuldade de compreender o que está acontecendo, ela se restringe, se resume a dizer para o seu marido que está ali cheio de chaga e tudo acabou. Ela diz, acabou. Na verdade a concepção é dela. A concepção dela diz, acabou tudo. Amaldiçoa a Deus no sentido de não precisa mais adorar o seu Deus. Quando ela diz amaldiçoa o teu Deus e morre, ela está dizendo até hoje você teve vida. Ela está dizendo, até hoje você bendisse o nome do Senhor, até hoje você exaltou o nome do Senhor, mas agora olha só, olha o seu estado, pode fazer o contrário e deixar de existir. Ela abriu mão dele. Você vai dizer, ela queria que ele morresse para casar com outra, sei lá, mas talvez ela também não aguentava o sofrimento do seu marido. Mas quando ela diz, receberíamos o bem do Senhor, Jó diz, receberíamos o bem do Senhor e não o mal, é de uma pessoa tão equilibrada, que o que ele está dizendo é, muitas coisas que a gente recebe de Deus, ou que a gente entende ser permissão de Deus, a gente gosta. A melhor tradução, a melhor colocação desse termo é, há coisas que Deus traz para a nossa vida que a gente aprecia e qualifica, é bom, mas há coisas que Deus traz para a nossa vida, a gente aprecia e diz, não é tão bom, é mal. Mas é Deus que está trazendo e tem um efeito curador para a nossa vida. Tem um efeito restaurador para a nossa vida. E ao primeiro momento se analisa, é mal. Aí a pessoa diz, uma enfermidade é má. Um acidente de trânsito é mal. Uma quebra financeira é má. E a gente sempre vai encontrar colocação para tudo isso. E é justamente esse o ponto nevrálgico da batalha espiritual. Porque quando você olha o argumento do diabo, em nenhum momento ele fala de caráter. Ele só fala de bens. Porque ele sabe o que aguça a sensibilidade humana decaída. Em contraposto àquela história bíblica que o Marcos Levi pregou na sexta-feira, que o camarada, porque tinha muito dinheiro, e Deus disse que o coração dele estava na riqueza, e ele precisava esvaziar seu coração, vender tudo que tinha, dar aos pobres, e segui-lo, ele teria um tesouro no céu. E o que ele queria, a pergunta dele é, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse, você precisa fazer isso para ter a vida eterna. Mas quando Jesus disse o que ele precisava fazer para ter a vida eterna, ele abriu mão da vida eterna. Por quê? Porque ele possuía muitos bens. E aquele camarada teve a coragem de abrir mão da vida eterna, que ele mesmo perguntou, por conta de ter muitos bens. Isso é muito problemático para mim e para você. Por quê? Porque a mesma pergunta ecoa para nós. Todos nós queremos a vida eterna.
Todos nós queremos viver eternamente com o Senhor, sim ou não, irmãos? Quem quer, levanta a mão, vai. Você que é inteligente, vai, cai aí, ó. Mas e se a palavra vem e te confronta aí, aquilo que está impedindo você de ter isso seguro na sua vida, é algo de tremendo valor para você. É algo que você vive pensando. É algo que ocupa o seu pensamento todo dia. É algo que te perturba o sono. Aquilo faz parte da sua vida, aquilo faz parte do seu ego elevado, seu egocentrismo. Você se sente bem quando pensa naquilo ou vê aquilo. Tipo assim, o Nabucodonosor que olha para a Babilônia e diz: essa é a Babilônia que eu fiz, e se vangloria daquilo ali. Talvez isso esteja presente na vida de alguém aqui. Isso é muito sério, porque isso é tão sério e relevante que isso pode ser determinante para a sua salvação eterna ou não. E a pergunta ecoa na nossa audição, no nosso entendimento, na nossa inteligência espiritual, na nossa sabedoria espiritual. Abririas mão disso aí por conta da salvação? A salvação é para você mais preciosa do que isso aí. Meus irmãos, não é que Deus vive procurando as pessoas para dizer: o que você gosta? Eu vou tirar de você para você ficar arrebentado e apelar para ser salvo. Nem isso não. Nós não podemos levar para esse lado. É porque às vezes a coisa é tão clara no mundo espiritual que aquilo é verdadeiramente um impedimento. Não quer dizer que você não possa ter o que tenha. Talvez você possa ter em dobro. Se isso não te atrapalha em nada em relação a Deus, você não está pondo o coração nessas coisas, simplesmente estão acontecendo, você está dando glória ao nome do Senhor, mas seu coração não está atado, amarrado a isso. Mas se está, com certeza, ou você aprende a lidar com isso, de maneira a não interferir no seu culto ao Senhor, no seu relacionamento com Ele, ou então é alguma coisa que precisa ser, em algum momento, tirada, mesmo que depois venha em dobro, mas precisa ser tirada. Não pode estar aí, porque afinal de contas você quer mais a salvação do que qualquer outra coisa. Porque afinal de contas você quer mais a salvação do que qualquer outra coisa. Porque afinal de contas você quer mais a salvação do que qualquer outra coisa. E nunca, está provado aqui, por isso que eu digo que isso é uma questão ímpar, nunca Jó quis mais as coisas do que isso, do que o relacionamento com Deus. Só que o obstinado Satanás, o decaído, que não se contenta que alguém possa ter um nível de relacionamento com Deus a ponto de possuir coisas e não colocar o coração naquilo, porque ele colocou, o traíra colocou, o carcamano colocou, ele colocou o coração naquilo, ele se vangloriou de ser quem ele era, ele se exaltou, ele disse: eu vou colocar meu trono acima do de Deus, junto ao de Deus, vou ser adorado. Ele viu-se glorioso, ele viu-se do que ele foi cingido, e ao invés dele dar glória a quem fez isso com ele, ele deu glória para ele. Você corre o risco disso acontecer. Você corre o risco de dar essa glória ao seu filho, de dar essa glória ao seu esposo, à sua esposa, aos seus pais. Você corre o risco disso, de dar glória ao seu dinheiro, ao seu status social, aquilo que você corre o risco de algo que você faz muito bem, e você sabe que faz muito bem, as pessoas dizem que você faz bem, e você diz: eu realmente faço melhor do que todo mundo. Isso é vanglória, isso é exaltação do ego. Você pode saber que você faz bem, você pode reconhecer que você tem, você pode reconhecer quem você é, mas tudo isso está submetido e subjugado àquele que gerou tudo isso. Foi Ele. Foi Ele. Pessoal, repito isso aqui há anos e a Bíblia repete muito mais do que eu. Tiago capítulo 1, 17, se não for está lá: toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem descendo
do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há nada bom em você que não tenha vindo dele. Eu vou repetir, você precisa saber disso. Se lava com isso. Não há nada bom em você que não tenha vindo dele, da glória dele, do poder dele. Sem ele, você era um traste inútil, você era nada. E se ele te fez você alguma coisa, é para a glória dele, é para o louvor dele. Beiçudo. E Jó sabia disso. Jó cuidava do que ele tinha, porque se Deus deu é para cuidar. Ah não, Deus deu, Deus cuida. Não, ele cuidava, ele tinha gente para cuidar das coisas. Só que o Satanás só toca no negócio, toca no que ele possui. Mas é claro que ele te teme, você deu tudo para ele, tira tudo dele. E Deus disse: não, eu não vou tirar não, mas eu te autorizo a tocar. Vai tocar. E o Senhor já tinha um encontro marcado com Jó. Jó, vou te encontrar lá nas cinzas, porque foi de lá que eu te fiz. Você não era nada, foi de lá que eu te ergui. Vou te encontrar lá de novo. Vamos ver o que sobrou dessa sua experiência. E está lá Deus com Jó, lá nas cinzas. Encontra um homem sofrendo, tirando a secreção da sua lepra com cacos de telha, para aliviar a sua angústia, a sua dor. Ali estava Deus, encontrando Jó um nada, para ver que ele era tudo na vida de Jó. Por isso que eu digo que isso é um caso ímpar. E a Bíblia diz que Jó só foi para aquele estado a partir do momento que ele soube que seus filhos haviam morrido. Perdeu bens, perdeu animais, perdeu coisas. Mas quando tocou nos seus filhos, a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou as suas vestes, que era o sinal de contrição daquela cultura. E o texto está dizendo no capítulo 1, versículo 20, que ele rapou sua cabeça, então ele tinha bastante cabelo, e se lançou em terra e adorou. E ele só reconheceu: esse era o meu estado quando cheguei à vida. Eu saí nu do ventre da minha mãe, eu vim a este mundo nu, vou sair desse mundo nu. O Senhor deu, o Senhor tomou, porque era dele. Bendito seja o nome dele. E a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Porém o Satanás não desistiu, e toda a argumentação que você vai encontrar no livro de Jó dos seus amigos, elas talvez tenha a conclusão divina nesta palavra que eu li com vocês. Quando ele reitera ao diabo: olha só, antes de você tirar tudo dele e matar os seus filhos, antes de tudo isso, ele era sincero, reto, temente a mim e se desviava do mal. E você disse que era por causa das bênçãos que eu liberei para eles. Pois é, você tirou tudo isso, você continua observando ele. Deus pergunta a ele isso, mas a resposta de Satanás é: eu estou observando, estou de butuca nele, estou de olho nele. Pois é, ele continua sendo sincero, ele continua sendo reto, ele continua sendo temente a mim, ele continua se desviando do mal, e ainda retém a sua sinceridade, mesmo havendo tu me incitado contra ele para o consumir. Preste atenção nessa expressão: para o consumir. Essa palavra tem uma raiz de devorar.
de acabar com tudo. Mesmo havendo tu me incitado contra ele para o consumir sem causa. Sem causa. Sem causa. Essa análise da nossa vida em Deus, a partir de toda prova ou qualquer prova, ela é muito boa para nós. Descobrirmos, detectarmos a razão de algumas coisas estarem acontecendo, mas a gente não pode se perder nessa busca. Muitos se perdem nessa busca, muitos julgam Deus nessa busca, muitos julgam a igreja, julgam errado. Dificilmente ou não é tão fácil uma pessoa admitir que houve nela alguma coisa que levasse ou que desse oportunidade para aquilo acontecer. Eu estou falando de uma forma genérica, geral. Mas eu quero asseverar a você o que o texto sagrado diz a respeito desse homem. Ele entra numa crise, o contexto todo vai nos ver um homem literalmente nas cinzas, porque para ele era Deus que estava fazendo aquilo surgiu a partir de Deus, e ele não compreendia porque ele tinha feito tudo da melhor maneira possível. Ele não compreendia, não entendia porque aquilo tudo estava acontecendo, mas mesmo sem compreender, ele não abriu mão da sua integridade. Então só quero dizer uma coisa para você, de tantas que eu já disse. Vão existir coisas em minha vida e na sua vida que a gente não vai compreender, que a gente não vai entender. Talvez não naquela hora, mas depois sim, a gente vai entender, a gente vai compreender. É bem possível que hajam coisas que a gente só entenda na eternidade, junto ao Senhor. Mas a partir do momento que o nosso coração está guardado em Deus e que a gente confia que tudo está no controle dele, que sabe muito bem cuidar de tudo, muito melhor do que nós, a gente consegue descansar. A gente consegue descansar. Você está diante de uma pessoa que nunca projetou ser pastor, líder de uma igreja. Nunca. Quero que o pastor Enéas caia morto ali agora se eu estiver mentindo. 1, 2, 3. Muitas pessoas já ouviram a história muitas vezes e outras não, e algumas pessoas se surpreendem. Nós temos muita dificuldade, a gente pensa que as coisas só acontecem distante em outro país. Às vezes as coisas de Deus grandiosas estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz, a gente não percebe. Estão acontecendo dentro da nossa casa, a gente não está vendo. Está acontecendo na nossa vida e é Deus trabalhando para um mover muito grande. Nós servimos ao Senhor que ainda revela o seu plano, o seu projeto, as coisas dele. E Ele sabe a medida de que nós precisamos da sua revelação para entrar no propósito dele. Eu quero lhe dizer, eu quero lhe informar que Deus sabe muito bem cuidar das coisas dele. E Ele está cuidando porque nós somos dele. Não vou contar a história hoje, mas só vou pedir para você ficar de pé para a gente entregar esse culto ao Senhor, porque esse culto é para Ele. E eu espero que durante essa nossa conversa aqui sobre esse texto sagrado e esse homem, o Espírito do Senhor tenha se servido da nossa atenção para nos ensinar algumas coisas e nos despertar algumas coisas importantes para a nossa vida. Mas saiba que toda conspiração divina para com você se resume naquilo que Jeremias escreve, que Deus fala e Jeremias escreve. Escute, você já sabe, sou eu quem sei. Os pensamentos que penso a vosso respeito são pensamentos, todos eles de paz, para te dar o fim que você espera. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, para dar a cada um de nós o fim que nós esperamos. E esse fim não é exatamente o desenrolar de uma história,
mas é o sentido, o sentimento que a gente quer ter pelas coisas na vida. O Senhor consegue trazer para nós e Ele consegue ministrar a nós coisas excelentes que a gente tenta conseguir nas coisas, satisfações que a gente busca em coisas. Eu queria ter uma planta dessa. Nossa, olha, o dia que eu tiver uma planta dessa, eu vou ser a pessoa mais feliz da vida. Meu Deus, que coisa linda! E aí você não consegue a planta, mas Deus te dá a felicidade que a planta te traria sem você ter ela. Você pode entender isso? Existem coisas na vida que você nunca vai conseguir, mas você pode conseguir tudo que você queria conseguir através daquilo que você queria ter. Deus pode trazer todo o sentimento, toda a realização para o seu coração, sem que você toque naquilo. Eu sei que isso muita gente não gosta de ouvir. Eu sei que tem muita gente crente fiel a Deus que não gosta de ouvir isso. Mas eu estou lhe dizendo que existem muitas satisfações na sua vida que Deus vai ministrar em glória. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu repito, tem coisas que você deseja na vida que você nunca vai conseguir. Mas todo o prazer que você queria ter em conseguindo aquilo, o poder de Deus pode te trazer sem você tocar naquilo. Porque o prazer em Deus e a realização do Espírito Santo não se atém às coisas, não se atém à matéria, não se atém às conquistas. Isso é coisa do homem, isso é coisa humana. As comunicações de Deus são primeiro no nosso espírito, não são na nossa carne, não são nas nossas emoções. Isso é coisa inversa. O diabo pega o caminho inverso. Ele vai tocar nas coisas humanas que aguça você, mas Deus vai tocar no seu espírito, vai trazer uma satisfação espiritual. Por quê? Porque a satisfação espiritual não precisa de evidências humanas. Você concorda com isso? Então vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor.